Bom dia. Vamos começar, então, a nossa segunda parte. O Jacobson já está aqui à disposição, né, para responder as perguntas. Os 2 microfones à disposição de vocês. Tudo bem? Se você quiser falar alguma coisa. Aí, ok. Obrigado. Pode sim. A preocupação é o caderno, gente. Luiz. Está desligado? Não. Não? Aí você fica ali, que tem várias pessoas levantando a mão para você fazer. Espera ali. Pôr na sequência, né? Tá? Pois não, Olá. amiga. Considerando os casos crescentes de obsessão aos atendidos na casa espírita, justificaria isto aumentarmos o número de reuniões mediúnicas para 20 a 30 por semana na casa espírita? Na verdade, não há uma relação direta entre a quantidade de atendimentos em função de uma demanda obsessiva com o número de reuniões mediúnicas. Isso é só na aparência. O número de reuniões mediúnicas, muitas vezes, atende à demanda dos interessados em participar da reunião mediúnica. Parece que uma coisa contradiz a outra, mas não é. Veja bem, nós temos estudos de desenvolvimento mediúnico e muitas instituições vão absorvendo esses trabalhadores ou os estudantes depois da fase de desenvolvimento, não é? Ou na própria fase, cria-se ali um grupo de desenvolvimento mediúnico, e depois esses médiuns muitas vezes querem ficar na casa, não vão para outras instituições e cria-se mais uma reunião mediúnica. Então, realmente, eu conheço instituições que têm muitas reuniões mediúnicas. Por isso é que eu disse que a demanda está muito mais focada na participação da pessoa que começou o desenvolvimento mediúnico na casa, cria uma afinidade na casa, não tem outra instituição na qual está vinculado, e para esse médium, esse tarefeiro, não ficar sem local, né, ou lugar para o seu trabalho mediúnico, então cria-se uma reunião, um grupo. E isso é sucessivo, se for continuando, vai crescendo. Tem instituições que fazem diferente. São formadores de médiuns, mas não absorvem esses frequentadores, esses candidatos, né, à reunião mediúnica, às vezes até por uma questão de espaço físico. Então, aí essas pessoas vão para outros centros espíritas, onde a pessoa escolhe. Compreende? Então, se o grupo, se a instituição tem um estudo de formação de médiuns ou desenvolvimento mediúnico, ele vai ter essa demanda crescente. Aí é uma questão de organização da casa. Realmente é complexo administrar muitos grupos mediúnicos. É complexo administrar muita gente, né? Mas, então, essa é uma organização interna que a instituição deve observar. Não há nenhuma colocação nas obras que digam que o centro tem que ter uma reunião mediúnica, né? Porque, como eu disse, depende da dinâmica de formação de médiuns da própria instituição. Agora, com a instituição, ela tem que buscar uma orientação segura
desses grupos, para que todos trabalhem em uníssono, com o mesmo propósito. Mas é uma demanda, portanto, de definição específica. Por que isso não quer dizer aumento dos atendimentos? Porque, na verdade, existem recursos na dimensão espiritual que nós desconhecemos. Sim, se nós tivermos aqui 10 grupos mediúnicos, naquela noite nós vamos atender 10 entidades, 20 entidades. Mas, se o grupo, não é, tiver autorização para isso, condições para isso, porque a coordenação é do mundo espiritual. Nós temos, uma vez me perguntaram isso, nós temos informações de que no umbral existem milhares de espíritos. Será que esses espíritos vão ter que incorporar todos em reunião mediúnica? Como é que ficaria isso, né? Nós precisaríamos, então, ter milhares de reunião mediúnica. Mas André Luiz vem explicar que no mundo espiritual, na dimensão espiritual, existem recursos que nós desconhecemos. Então nós temos que entender por que um espírito manifesta numa reunião mediúnica. Por isso que eu falei que não é propriamente em relação à demanda de perturbação espiritual, como eu disse, uma pandemia, com um número crescente de reuniões mediúnicas. Nós temos que entender qual é o propósito da reunião mediúnica. Eu disse que é só na aparência que a gente acha que aumentou. Porque muitas vezes isso pode não estar acontecendo, embora tenham muitos grupos. Qual é o propósito de uma reunião mediúnica? Segundo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, a reunião mediúnica espírita, ela tem que ser instrutiva. E ele explica o que é ser instrutiva, a reunião, séria e instrutiva. A reunião instrutiva é aquela em que os médiuns aprendem observando as manifestações. O médium que assiste uma reunião mediúnica, ele antevê o futuro. Ou seja, as pessoas estão passando por esse problema depois de desencarnados. E essa observação tem que causar em mim algo de modificação interior. Não é por curiosidade. Isso é aprender. Aprender para viver melhor. Ninguém, em sã consciência, poderia sair de uma reunião mediúnica como entrou. Nenhum médium. A gente tem que buscar uma modificação psíquica. Porque a pessoa está vendo o futuro. Como as pessoas estão passando. Como elas estão sofrendo. Então, André Luiz menciona que existem recursos espirituais que nós desconhecemos. E que os espíritos manifestam para o aprendizado dos médiuns. Aqueles espíritos vão ser beneficiados? É óbvio. Mas o propósito não é propriamente esse, porque naqueles casos específicos teria esse recurso de atendimento na dimensão espiritual. Então, por que vem? Em benefício dos médiuns. Por isso é que a reunião mediúnica ela é benéfica para quem participa dela. É o primeiro a ser beneficiado. Porque olhando a dor alheia, a pessoa se precata, se cuida, para amanhã, depois da desencarnação, não estar na mesma condição. Porque essa pessoa que está manifestando, dementado, suicídio, perturbado,
É uma pessoa que nunca teve contato com o Evangelho, ou se teve, não aproveitou. Nunca passou por uma evangelização infantil. Por isso a evangelização infantil é tão importante. A evangelização do jovem, que é um recurso profilático das obsessões. Chico Xavier menciona, se uma instituição tiver que investir em algo, comparando reunião mediúnica ou optar com evangelização infantil, a instituição deve optar pela evangelização infantil. Porque aí está havendo uma prevenção e uma cura. E nós precisamos enxergar que existem outros espaços desobsessivos na instituição. O momento em que ocorre maior número de desobsessões, entendendo desobsessão como essa dessintonia em função da mudança do padrão de pensamento e não afastamento, é na reunião pública. A reunião pública é o lugar em que ocorrem mais desobsessões, porque a pessoa tem a oportunidade de conhecer o Evangelho, encarnado e desencarnado. E às vezes a gente não enxerga isso. E acha que é só na reunião mediúnica. Então você tem um atendimento. Se tiver 20 grupos, você coloca aí X pessoas, faz um cálculo breve, mas numa reunião pública é muito mais. A evangelização infantil é muito mais, a juventude é muito mais. Então existe desobsessão coletiva, sim, a reunião pública. Porque é a evangelização das pessoas e não o afastamento de influências. Não é a quantidade, é a qualidade. Eu posso ter 20 reuniões mediúnicas sem nenhum problema, mas tem que ter qualidade. Tem que ter um propósito de aprendizado, significando que aqueles 20 grupos, os médiuns têm que entender que estão ali para a modificação da própria vida e não propriamente para afastar influências. Porque a grande desobsessão na humanidade é a chegada do Evangelho de Jesus, que nos retira todos de um status psíquico desajustado. O grande manual de desobsessão que existe é o Evangelho de Jesus. Então a humanidade não está desamparada dos processos desobsessivos. Mas a gente às vezes inverte o olhar e acha que a reunião mediúnica é o local da desobsessão. Não é. Por isso, toda instituição espírita deve ter uma reunião mediúnica. Ela é muito importante para a proteção da casa, para a proteção dos médiuns, em benefício das pessoas que estão adoentadas, porque é preciso, muitas vezes, um afastamento, como eu disse, momentâneo. Mas se não houver transformação psíquica, é momentâneo. A pessoa adoece de novo. Porque o problema é a pessoa, não é o espírito. E é isso que as pessoas precisam ser esclarecidas. E quando você faz esse esclarecimento, promoveu-se uma transformação psíquica. Ocorreu uma desobsessão. Então, ter um grupo mediúnico ou ter 20 grupos mediúnicos, isso é irrelevante. Porque o importante é a transformação moral dos trabalhadores da casa. Coletivamente falando, que vai acontecer na reunião mediúnica ou fora da reunião mediúnica. Então, nós precisamos preocupar com a qualidade das reuniões. Isso é fundamental. Mas, às vezes, é inevitável o crescimento. Isso é uma expressão do Chico. Quem nasceu tem que crescer. Não tem jeito. Não adianta você falar, não vai crescer. Né? Se nasceu, vai crescer. Então, que se cresça com qualidade, com essa visão transcendente do aprendizado, da transformação.
Então, os espíritos virão em benefício dos médios. Por isso que eu falei que é só na aparência que se está promovendo esse atendimento por quantidade. Porque, na verdade, a preocupação é da qualidade dos médiuns e não propriamente da quantidade de espíritos. Porque essa visão de que os espíritos dependem de nós é corrente. Porque as pessoas imaginam que os espíritos não têm outra coisa senão a reunião para socorrer os doentes desencarnados. Então nós vamos ter que incorporar um umbral inteiro. Não é assim. Essa é uma visão, não é, atávica de reunião mediúnica. A gente precisa transcender e ver a reunião de forma mais abrangente. Tem gente que ainda acha que os espíritos dependem tanto de nós que se imagina que quando termina a reunião mediúnica, os espíritos cruzam os braços esperando os médiuns voltar na semana que vem para continuar trabalhando. Torcendo, hein, para ver se volta, porque tem gente que nem volta. Essa visão de dependência, Kardec, foi uma das primeiras coisas que ele colocou, a dimensão espiritual, o mundo espiritual poderia sobrepõe ao material. O material poderia nem existir, que não afetaria o mundo espiritual. O que ele está querendo dizer? Nós é que somos dependentes dos espíritos, porque nós viemos de lá, é a nossa casa primeira. Não é aqui. Essa é uma visão materialista. Trabalhar propriamente afastamento de influências e não a evangelização dos envolvidos, mas só nesse foco, e não a essência, que é a evangelização dos envolvidos no processo obsessivo, é uma visão materialista. É uma visão materialista. Por que é materialista? Porque eu simplesmente estou promovendo um afastamento material e não uma transformação espiritual. É diferente. Eu tenho que trabalhar essa transformação espiritual das pessoas. Se eu trabalho o afastamento, isso é mecânico, isso é material. É igual a preocupação excessiva com a cura. Por que a pessoa quer tanta cura? Para continuar a vida que tinha, e não para se melhorar. E os espíritos sabem disso e não endossam o erro. Por isso muita gente não se recupera. Não é por causa da ineficiência dos espíritos, porque eles têm um poder que nós desconhecemos. É porque muitas vezes a enfermidade precisa seguir seu curso em benefício da pessoa, para a transformação moral da pessoa. Às vezes foi a própria pessoa que pediu para que não tivesse interferência externa, para que a doença seguisse seu curso, e não um descaso dos espíritos superiores. Muito pelo contrário. Então eu vejo as instituições, conheço muitas instituições muito grandes no país, verifico essa realidade e esse desafio que as instituições têm de trabalhar sempre mais e cada vez melhor no processo efetivo da desobsessão, que é a transformação moral de todos os frequentadores, de todos os envolvidos. E se tiver 1, 10 ou 30 reuniões mediúnicas, que se faça isso com muita qualidade, com muito amor. Porque tem instituições que têm, naturalmente, essa facilidade de crescimento, não é? Então, como eu disse, eu acho que o relevante nesse contexto todo não é bem a quantidade, mas a qualidade e essa preocupação transformadora do Evangelho dos envolvidos no processo. Um encarnado que tem múltiplas personalidades e se transforma nessas personalidades com comportamentos, com ações. O seu espírito se afasta e se acopla a outros, aí é possessão, influência ou subjugação? Olha, existe esse transtorno psíquico de personalidades múltiplas, que nós não podemos atribuir a uma diversidade de espíritos. Isso realmente é um transtorno que a pessoa tem, em que ela vai apresentar múltiplas personalidades. Pode ser que nesse momento haja um espírito ali, sempre há um espírito infeliz,
um espírito inferior, um espírito sofredor, que às vezes é atraído pela pessoa nesse estado. Mas existe esse espectro, que nós não podemos dizer que é um processo possessivo. Às vezes parece que é, mas às vezes não é. Tá? Porque na descrição do transe, nós vamos ver que a percepção sonambúlica, não é? Ela fica mais evidenciada. Então, o profissional aí adequado, ele vai identificar que realmente é uma questão do inconsciente da pessoa, de questões psicológicas, de profundidade, e fazer o tratamento. Claro que uma pessoa fazendo o tratamento espiritual também seria assim, porque às vezes essa pessoa que tem esse transtorno, ele não é um médium psicofônico. Ele não é um psicofônico sonambúlico. Ele só tem um transtorno, ele não está em transe sonambúlico. É diferente. Embora ele tenha uma modificação da personalidade, você vê que ele não está em transe. É o próprio indivíduo que está expressando-se de uma forma diferente. Porque o que caracteriza é o estado de transe. Então, quando a pessoa está em transe, isso é perfeitamente identificável pelas condições do próprio transe, que não é somente alteração no modo de falar e de agir. Você vê que ele está no estado psíquico alterado, né? Que identifica a crise chamada por Allan Kardec. Então, nós vamos ter esse transtorno psiquiátrico e vamos ter o estado possessivo, que são estados diferentes. No livro Grilhões Partidos, o personagem Esther está internada, Filomeno de Miranda vai com o Dr. Bezerra e ele fala para ele assim: Dr. Bezerra, do lado da Esther eu estou vendo o Matias, mas as outras 3 companheiras não tinham acompanhantes espirituais, obsessores. O Dr. Bezerra faz comentários, mas o que eu queria ouvir de você, na verdade, é a auto-obsessão. Sim. André Luiz trata a auto-obsessão como o domínio do subconsciente sobre o consciente. Porque o que caracteriza é o domínio. Então, quando o indivíduo tem uma carga emocional negativa de vidas passadas, arquivado no seu subconsciente, muitas vezes crimes, atitudes infelizes, que podem levá-lo ao remorso, que podem levá-lo a uma crise consciencial, em função da carga negativa que vem acumulando ao longo da vida, chega um momento em que o subconsciente assume o consciente. Então a pessoa passa a ser obsessora de si mesma, porque ela perde o contato com a realidade, com o presente, e passa a viver estados psíquicos muito perturbados, advindo de encarnações passadas, de atitudes infelizes. Então, a auto-obsessão é exatamente essa, em que o mecanismo cerebral fica alterado em função do que se cometeu e assumindo, portanto, o consciente. Bom dia. Tendo em vista a quantidade de conteúdo que a gente tem a respeito do assunto, para qual lado a lupa do dialogador iniciante deve estar direcionada? Olha, acredito que o esclarecedor, o dialogador, como é essa expressão como ela é utilizada, eu creio que 2 livros são fundamentais, que deveriam ser 2 livros de cabeceira de todo aquele que trabalha o esclarecimento em reunião mediúnica. O Livro dos Médiuns, para entender a psique humana, e não para entender fenômeno. Porque o Livro dos Médiuns é o maior manancial que se tem de estudo das possibilidades psíquicas humanas. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, estuda a faculdade mediúnica, que é uma faculdade multiforme. Então a gente vê psicofonia, psicografia, materialização, desdobramento, transfiguração.
que são possibilidades da faculdade mediúnica, que é essa faculdade psíquica humana, que todos nós somos médiuns. Então, a faculdade multiforme. Porque a visão, que é uma faculdade nossa, faculdade visual, só se presta a uma coisa. A um fenômeno, que é o fenômeno visual, como o auditivo. A faculdade mediúnica é um outro sentido, é um sentido a mais que nós temos, é o sexto sentido. Kardec também chama de sentido espiritual. Então, esse sentido espiritual se expressa de forma individualizada em cada um de nós. Então, uns terão uma intuição, outro uma inspiração, o outro será um psicofônico, um psicógrafo, tudo advindo da mesma faculdade. Então, não existem várias mediunidades. Existe uma faculdade mediúnica com várias expressões ou possibilidades dessa faculdade. O médium, o esclarecedor, precisa estudar isso. Ele precisa estudar isso. Para entender, portanto, como são essas relações psíquicas nossas. E o segundo livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele precisa ter substância quando esclarecer um desencarnado. Muitas vezes a pessoa busca na própria experiência pessoal o que dizer para um espírito sofredor. E muitas vezes é ineficiente. Sem conhecer e sem viver o Evangelho, a pessoa não tem argumento. Porque cada palavra tem que ser medicamento e bálsamo. E para que cada palavra seja um medicamento ou um bálsamo, ele precisa tirar de algum lugar. E de onde ele vai tirar? Do Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Isso serve para todos nós, encarnados ou desencarnados. O Cristo Consolador serve para todos nós. O homem de bem. Então, sem a substância do diálogo ou do atendimento, não há uma eficácia. Porque a pessoa vai ficar naquele chavão, esquece e perdoa, né? Esquece, perdoa, esquece, perdoa. E não é assim. Primeiro, não dá para esquecer uma pessoa que está dementada. Segundo, o perdão é muito complexo. Então, eu penso que a atenção deve estar focada nessas duas obras que vão ampliar muito a percepção do trabalho. Outra coisa que ele precisa perceber é que ele é médium. Meus irmãos, a reunião mediúnica é uma reunião de médiuns. Não é de um ou dois médiuns. Todos são médiuns. Os que nós chamamos mais diretamente, o psicofônico, o psicógrafo. A turma, que muitos dizem assim, eu não sei o que eu estou fazendo lá. Não sei se vocês já ouviram essa expressão por aqui. É a turma do apoio, né? Eu vou porque eu amo o trabalho, porque eu gosto. Estão doando ectoplasma em quantidade para materialização de imagens mentais socorristas na dimensão espiritual. Por isso tem que colaborar muito com a oração, colaborar com a sintonia, porque são doadores de energia, não só para a sustentação do transe, mas também para a criação de imagens mentais favoráveis ao socorro. Uma paisagem, uma flor, um medicamento. Aquele medicamento que você diz, você vai tomar um medicamento aí, agora. Aquele medicamento se materializou com fluidos doados pelo médium de apoio. Esses recursos não se materializam na dimensão física, mas materializam na dimensão espiritual. E funcionamento de aparelhos também. Então, os espíritos vão colocar ali o medicamento, utilizando também o fluido doado pelo médium de apoio. E o psicofônico, e o esclarecedor, que a gente chamava no passado de doutrinador.
e que André Luiz evolui a expressão no livro Desobsessão e chama de médium esclarecedor. Qual a faculdade mediúnica que está sendo exercida pelo médium esclarecedor? A intuição e a inspiração. E ele está esclarecendo. Mas o movimento espírita apropriou-se muito mais da expressão dialogador. E muitas vezes não percebe o trabalho mediúnico que se está realizando. Você pode até dizer dialogador, mas entenda que ali o trabalho é mediúnico. Então, o terceiro aspecto do esclarecedor, ele precisa desenvolver a faculdade intuitiva. Pelo estudo, pela meditação, pelo trabalho no bem, pela transformação moral, ele também desenvolve a intuição. A intuição é desenvolvível, é o que menciona Emmanuel no livro Consolador. E os recursos de desenvolvimento são esses. Quer dizer, ele vai desenvolver no dia a dia, para que ele se torne um canal adequado ao que pretendem os benfeitores espirituais, que se diga ao sofredor que está ali manifestando. Sem essa capacidade mediúnica, intuitiva, dilatada, ele vai falar muita coisa da própria cabeça. E ele ali é um canal de atenção dos benfeitores espirituais que estão promovendo o atendimento. Mas para isso ele precisa estudar. Então essa visão, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu sou uma pedra, eu sou uma porta, é ilusória. É preciso modificar isso. Eu sou médium. Até porque muitas prescrições de exigência se faz ao médium, falando do psicofônico, do psicógrafo. Você deve ser assim, esse comportamento, essa atenção, esse cuidado, essa disciplina, é sempre para o outro. Nós precisamos mudar o discurso, é para nós. É para cada um de nós. Senão, nós não imprimimos a qualidade desejável na reunião mediúnica. É preciso uma visão transformadora da própria existência para se ajustar aos propósitos dos benfeitores espirituais. Então a pergunta é muito oportuna. Tanto que uma vez eu fazia uma palestra num auditório muito grande, e a gente ali naquele início, não é procurando quebrar o gelo, conversar com as pessoas, eu ia perguntando assim, quem é psicofônico? Levanta a mão. Um auditório, muita gente levantava, quase todos. Quem é médium ostensivo, vidente, ou está estudando. Aí eu perguntei quem é dirigente, dialogador. Uns 3 só levantaram a mão. Eu achei muito interessante. Então, eu sou muito curioso. Quando, na hora do intervalo, eu aproximei de um desses e comecei a conversar. Eu perguntei assim, exatamente isso, porque estavam tão poucos, né, dirigentes e doutrinadores ou dialogadores ali presentes, usei essa expressão para facilitar. Ele falou assim, mas esse seminário aqui não é para médium? Eu falei, Pois é, nós mandamos os médiuns para vir fazer esse seminário, mas a gente não vem porque a gente não é médium. Nós viemos porque eu sou curioso. Eu falei, o pessoal então está vendo assim, essa questão, eles não são médiuns. Aí eu comecei a observar melhor essa realidade. Então, nós precisamos verificar que nós todos somos médiuns com papéis específicos na reunião mediúnica. Por isso, a reunião mediúnica é uma reunião de médiuns. E o foco, portanto, sintetizando o Evangelho, Livro dos Médiuns e o desenvolvimento da faculdade intuitiva. Bom dia. No momento anterior, você cita a Revista Espírita, onde Kardec atualiza a questão da possessão. Há muito tempo, nós não nos identificamos como kardecistas, e sim como espiritistas. Existe um paradoxo acontecendo em algumas casas espíritas em relação a Kardec. Kardec é ultrapassado? Kardec está atualizado? Como devemos interpretar, entre tantas e excelentes obras
que chegam até nós espiritistas, o que Kardec deixou como os seus ensinamentos. Nós temos muito essa habitualidade, Kardec. Kardec não escreveu nada, senão algumas notas e a organização do trabalho. Quem é o verdadeiro autor da obra da codificação? O Espírito de Verdade e a sua equipe. Então, quem está ultrapassado, se a tese for essa? O Espírito de Verdade. Ele está ultrapassado. Porque já não existe mais tudo aquilo que ele explicou. Não existe imortalidade da alma, está ultrapassado. Comunicabilidade está ultrapassado. A reencarnação está ultrapassada. Compreende a essência? Porque o Espiritismo é uma doutrina que estuda fenômenos da natureza. Seria o mesmo que dizer que a lei da gravidade está ultrapassada. As leis morais estão ultrapassadas? A lei de amor, de justiça e de caridade? Não estão ultrapassadas, porque são leis divinas. Então a gente tem esse hábito e a gente simplifica a conversa para dizer Kardec, como se ele fosse o filósofo que escreveu. Ele não escreveu, ele codificou, ele organizou, por orientação do Espírito de Verdade. Ele diz isso no Livro dos Médiuns. Ele tinha feito, a primeira edição foi um pequeno manual. Quando ele foi publicar a segunda edição, o Espírito de Verdade o orientou, reestruturou a obra, indicou quais os artigos que deveriam ser utilizados, as mensagens. O Livro dos Médiuns é um livro mediúnico, porque ele foi organizado pelos Espíritos. Kardec é muito claro. Então ele coloca ali, ele falou assim, eu não coloquei o nome de todos os espíritos, autores das mensagens, para não ficar enfadonho. Então ele coloca ali alguns, ele coloca Erasto, ele coloca Timóteo, ele coloca muito poucos espíritos no Livro dos Médiuns. Mas é uma obra mediúnica, todos os textos ali são de espíritos. Então não é opinião de Kardec. E outra coisa, Kardec era um médium intuitivo, de uma intuição muito clara. A pessoa dizia que Kardec não tinha mediunidade, ele tinha, e inclusive de bicorporeidade. Que há um registro na Revista Espírita, quando ele estuda a Gênesis, ele recebe uma carta de um amigo que diz, você esteve na minha casa. Disse o horário, o dia, como ele estava trajado, o que eles conversaram. E Kardec achou até muito interessante, porque ele, ali em desdobramento, ele estava mais leve, mais sorridente, quando ele se dizia, desde a juventude, uma pessoa mais fechada, mais sisuda. E publicou. Se ele publicou, foi porque referendou. E a bicorporeidade é para espíritos muito evoluídos. Então, ele era um intuitivo clássico. Por isso ele captava e ia organizando a obra. A doutrina espírita é uma doutrina pura. O que é uma doutrina pura? A origem dela é extraterra. Ou seja, o espiritismo não é uma evolução do pensamento filosófico humano. A origem é a dimensão espiritual. É a dimensão espiritual. Então, o espiritismo não é uma mescla de informações pretéritas, como uma evolução filosófica, uma conclusão filosófica ou científica. É uma doutrina pura. Ela veio da dimensão espiritual. E o que ela traz? Explicações gerais da natureza humana. Explicações gerais da natureza humana. Não é? Então, como ela explica fenômenos da natureza, esses fenômenos não mudam.
A nossa compreensão pode evoluir sobre esses fenômenos. Mas essa visão revisionista de Kardec, ela peca por duas coisas. Primeiro, pelo método que eu expliquei, que Kardec não recebeu as mensagens psicografadas e nem escreveu. E peca também pela origem. Por mais que alguns espíritos queiram saber mais do que o espírito de verdade, por mais do que algumas pessoas digam que Kardec é um filósofo que está ultrapassado, essas pessoas não têm compreendido o que realmente é o espiritismo. Não é uma filosofia comum, humana. Ela é espiritual. Então, para eu fazer uma revisão, eu tinha que repetir o método, senão eu firo o que foi produzido, e eu teria que ter fontes superiores à do Espírito de verdade, para que eu possa dizer que eu estou atualizando a obra. Mas o que as pessoas têm são opiniões próprias, enxergam erros e defeitos. Como dizem que Kardec era preconceituoso. Toda vez que se vê um conflito numa obra, há um erro interpretativo do intérprete. Kardec era muito cuidadoso nas colocações. Ele diz que, ao escrever a obra, ou organizar a obra, ele tomou muito cuidado com o futuro, para que no futuro 2 mais 2 fosse 4, e não se viesse dizer que era 5. Então ele era muito cuidadoso com as palavras, que ele pensava no futuro, na mudança do significado das palavras, no tempo. Não é? Daí a universalidade do ensino dos espíritos, que era a preocupação que ele tinha. Então, nessa visão, ele tinha um cuidado muito grande. Ora, se num ponto do espiritismo, da doutrina espírita, existe a caridade, a solidariedade, a fraternidade, a tolerância, isso é incompatível com qualquer imagem preconceituosa. É incompatível. Ou você tem solidariedade, fraternidade, respeito ao próximo, ou você é preconceituoso. Não dá. Num corpo doutrinário, há um conflito, em que você é uma coisa num ponto e outra coisa no outro ponto. Onde é que está o erro? No intérprete. Alguma coisa está levando a uma interpretação errada. Agora, existe a ideia de atualização, que nós temos que tomar muito cuidado, porque são obras clássicas. Você tem que respeitá-las no tempo e no espaço, em algumas coisas que a ciência de então não permitia que se visse além. Como, por exemplo, o próprio fenômeno mediúnico. Então, nós podemos dizer que André Luiz revisou a obra de Allan Kardec. Ele não revisou a obra de Allan Kardec. Mas ele trouxe informações da dimensão espiritual que nos melhoram a compreensão da codificação. Por que é que os espíritos, através de médiuns sérios, que guardam concordância com a obra da doutrina, têm melhores condições interpretativas do que nós, encarnados? Porque eles estão vendo o mesmo fenômeno da dimensão espiritual para a dimensão material. Vou dar um exemplo. Alexandre Aksakov escreveu o livro Animismo e Espiritismo em 2 volumes, que ele estuda o fenômeno anímico. Aksakov olha o fenômeno anímico. André Luiz, no Mecanismo da Mediunidade, estuda o mesmo fenômeno anímico. Só que o pesquisador encarnado, ele olha o fenômeno da terra para o céu. André Luiz olha o mesmo fenômeno do céu para a terra. Quando você junta, você tem uma melhor compreensão. Porque só eles é que têm acesso a essas fontes primárias do conhecimento espírita. E não eu, para dizer de mim mesmo, eu não teria essa condição, por mais espetacular que eu pudesse imaginar que eu fosse, em querer interpretar a doutrina melhor do que esses luminares da espiritualidade, porque encarnados nós não temos acesso. Eu vou pesquisar em livros, eu vou fazer análise humana,
Mas o espiritismo não comporta análise humana, ele precisa de análises espirituais, porque não é uma doutrina espiritual. Ela veio do mundo espiritual. Quem tem condição de explicar são só os espíritos. Eu não estou desmerecendo nenhum autor com isso. Mas é preciso que a gente perceba certas coisas de ineficiência. Quantas vezes eu vi pessoas estudando o Livro dos Médiuns e chega um ponto e fala, a gente aqui não precisa comentar isso não, né? Está bem claro, passa para frente. Não tem nada claro no Livro dos Médiuns. É muito complexo. Eu tive a oportunidade de fazer 141 programas sobre o Livro dos Médiuns. 141 horas de estudo do Livro dos Médiuns. Não é nada. Tem muito mais a ser visto. A obra é muito ampla. E conforme as revelações chegam... Agora, tem algumas coisas lá que você precisa enxergar, que é coisa do tempo. Por exemplo, o Erasto, ele compara a captação mediúnica, o pensamento do espírito, ele vai comparar, ele vai explicar. Ele diz assim, é como uma informação telegráfica, é um telégrafo. Então, o médium capta o pensamento do espírito como se capta uma informação telegráfica. Eu só vi telégrafo em fotografia. Eu não sei se alguém aqui já... Acho que não, né? Acho que ninguém aqui trabalhou com telégrafo, né? Todo mundo aqui é jovem. Ninguém nem sabe o que é telégrafo. Agora, você imaginar que um pensamento se transmite outro pela velocidade de um telégrafo, pá, 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 pá. Telégrafo, gente, era a coisa mais rápida que existia na época. André Luiz traz a mesma comparação. O que ele fala? Que a transmissão é por imagens mentais. Então, a velocidade é do pensamento, é por imagem mental, ideogramas. Então, se Erasto fosse comparar hoje, ele ia comparar com o quê? Uma transmissão de imagem e som que a gente tem aí, né? Na nossa mão, pelos aparelhos celulares que a gente tem. Quer dizer, vem uma imagem, só que não é só imagem e som, vem emoção. Por isso que é diferente do aparelho, né? É mais complexo. Mas a gente recebe em forma de imagens mentais. E o médium traduz, ele decodifica. Ele fala segundo as suas próprias palavras. Não é? Então, isso é do tempo. Mas tem gente que ainda estuda lá o Livro dos Médiuns e fala, pois é, a captação é igual um telégrafo. E a pessoa nem pensa para perceber que aquilo já está ultrapassado. Essa informação ela foi de uma época. Como a questão da possessão boa, que eu mencionei. Que André Luiz vem e nos dá uma alternativa de análise sem desqualificar Kardec, porque ele não desqualifica Kardec. Kardec estava correto na sua percepção, foi uma questão de nomenclatura e de melhor explicação do fenômeno, que na época Kardec não teve essa explicação dos espíritos, porque não era possível falar da psicofonia sonambúlica. Quando André Luiz explica a ação dos espíritos sobre a epífise, o sistema límbico, o hipotálamo, os centros motores, a zona motora do cérebro, os lobos frontais, que ele explica, estão todos envolvidos. Isso precisou do desenvolvimento científico. Só em 1948, André Luiz pôde falar da glândula epifisária, a glândula pineal, que foi identificada pelos médicos, pelos cientistas, como glândula viva, 10 anos depois. Uma antecipação de uma revelação que André Luiz teve aí através de Chico Xavier. Então é isso que a gente precisa ver de Kardec. O que é de um tempo, o que é atemporal. O que é de origem humana, o que é de origem espiritual. O que é de origem espiritual vem do Espírito de verdade. Por isso é que a revisão ela teria que ser pelos espíritos. Como eles já trouxeram leis imutáveis, não vai haver uma revisão. Vai haver uma explicação. Como hoje a ciência, depois de Einstein, entende muito mais a física, a química, a natureza do que antes de Einstein. É o que acontece com o espiritismo, que traz informações relevantes. Então, com todo respeito àqueles que têm uma visão revisionista,
Precisa fazer um estudo mais cuidadoso das origens, do método, das fontes primárias do Espiritismo, para verificar que elas não é uma visão filosófica ou científica humana. Ela é extra-humana. E faltam muitas palavras, dizem os Espíritos. Nós não temos palavra para explicar. Daí você comparar com ideogramas, você comparar com telégrafo, falta palavra. Porque ainda vai precisar de mais desenvolvimento científico para a gente entender mais o Espiritismo. O Espiritismo não se completou. Nós ainda vamos entender muito mais de doutrina espírita. Então a gente tem que ter essa visão um pouco mais transcendente, olhar o Espiritismo do céu para a terra. Se a gente não estudar Espiritismo olhando da dimensão espiritual para material, a gente não entende Espiritismo. Se você tentar estudar Espiritismo olhando daqui para lá, você vai errar. Porque não tem ponto de comparação. As informações são muito mais elevadas. Eu não pretendo aqui encerrar nenhuma discussão e nem ser ponto pacífico, mas essa visão a gente precisa ter da fonte e das conclusões. O que foi de um tempo, de uma sociedade, o que é da sociedade atual. Isso eu poderia dar vários exemplos na Revista Espírita. Coisas que eram de uma época, da sociedade de então, e o que é hoje, a evolução do pensamento. Né? Se a gente não tiver essa compreensão, a gente rasga o Espiritismo. Porque ele é do século, né, do século XIX, não dá. Precisa, não, o tempo mudou. Não. Na verdade, a nossa compreensão mudou. Me perdoe por ter me alongado nessa resposta, mas é porque é uma questão tão palpitante que a gente enfrenta e que essa é particularmente a nossa visão sobre essa questão. Quando um espírito muito rebelde, muito vingador, vingativo, ele se manifesta e perante o esclarecimento, ele não aceita o esclarecimento, até que a espiritualidade traz um ente querido para aquele espírito, e ele então se convence e sai dali chorando, já parece que é arrependido. Esse espírito volta a ter recaída ou já foi recolhido pela espiritualidade para não ter que voltar mais? Bom, recaída todo mundo tem, né? A gente tem um propósito e às vezes não dá conta de cumprir esse propósito. Então pode haver recaída. Quanto a voltar a manifestar, aí já depende da autorização espiritual. Porque existe uma ordem, uma sequência. Então os espíritos estudam muito o médium, o espírito, se tem condição de manifestar ou não. Às vezes ele não vai ter outra oportunidade de manifestar. Pode ser que tenha outra oportunidade. Agora, uma coisa que a gente tem que perceber no transe é que o transe em si, o ato do transe mediúnico, de estar ali ligado ao médium, isso já é o tratamento. Por isso que tem espírito que sai revoltado ainda. A pessoa deu um exemplo aí de um espírito que saiu confortado. Mas tem espírito que não sai confortado, sai revoltado. Então, esse atendimento foi ineficaz? Não foi. Porque o propósito da manifestação é o reavivamento sensorial. O que quer dizer isso? O espírito, nós todos, quando desencarnamos, fica no corpo físico, a audição, o tato, a fala. O que nos acompanha depois da morte? A faculdade mediúnica. Por isso é que a linguagem universal dos espíritos é pelo pensamento. Claro que por muito tempo a gente ainda vai continuar achando que está falando com a boca, ouvindo com o ouvido. Isso é um hábito, que vão levar séculos para desaparecer. É uma aparência. Porque, na verdade, a comunicação ela é psíquica. Mas nem todo mundo que desencarna sabe disso e consegue isso. O diálogo é mental, mas, repito, por uma questão de hábito. Agora, quando a pessoa incorpora no médium o espírito, ele recupera naquele momento
os sentidos perdidos. Ele tem um reavivamento sensorial. E aí, ele percebe a dimensão espiritual, percebe a material. Por isso é que ele reclama, esbraveja, ameaça. Ele está despertando. Isso é normal para algumas pessoas, quando saem de um coma, ficarem agitados. É a mesma coisa. Ele está recuperando o sentido. Ele está despertando. Porque na dimensão espiritual, às vezes, ele estava apático. Ele estava vivendo apenas uma vida mental, deitado ali num canto sem falar nada, mas a mente agitada, nervoso. Aí você recupera os sentidos, aí ele fala tudo aquilo que estava na mente dele, põe tudo para fora. Perfeito, era isso mesmo que era para acontecer. Aí ele tem um reavivamento sensorial, aí ele vê o parente que ele não via. Por que ele não via? Porque ele estava com a mente fechada. Ele não percebia nem que tinha desencarnado. Então, ali, vivendo uma vida mental. Quando ele entra no transe, ele recupera a vida, digamos assim, momentaneamente, física. Então, ele pode sair dali esbravejando, mas ele teve o reavivamento sensorial. Ele recuperou a percepção. Aí ele vai ver os espíritos, ele vai conversar. Se vai ter recaído ou não, isso é irrelevante. Se vai manifestar ou não, irrelevante. Porque o importante é que ele teve a oportunidade, ele teve o reavivamento sensorial e agora ele se despertou na dimensão espiritual. Então, toda manifestação ela é benéfica. Toda manifestação é benéfica. A gente tem que ter essa visão de aproveitamento daquela manifestação. Então, nada é desperdiçado numa reunião mediúnica séria. Última pergunta. Bom dia mais uma vez, Jacobson. Nós falamos, você falou, né, com relação às reuniões mediúnicas, em que os participantes são médiums, correto? Nós falamos também, você falou também, sobre a questão do número de reuniões mediúnicas, e eu queria ouvir também sobre uma questão da participação dos médiuns em várias reuniões durante a semana, às vezes na própria casa, e às vezes em outras casas, já que são todos médiums, né? Porque às vezes ele diz, não, eu sou só passista, eu sou só dialogador, eu sou só dirigente. Se isso também, né, faz diferença na questão da participação das reuniões. O grupo mediúnico precisa ter afinidade, harmonia, sintonia. Então, isso é mais fácil num grupo só, obviamente. Você cria ali uma atmosfera psíquica favorável. Eu conheço essa realidade. Tem pessoas que frequentam vários grupos, mas é preciso que a pessoa reavalie essa real necessidade. Porque trabalhando com a espiritualidade, ela estará num grupo, em 2 grupos, 3 grupos, desde que ela mantenha uma sintonia. Então, não é uma questão de proibição. É uma questão de reflexão pessoal, de bom senso. Se há ou não necessidade. Se naquele momento de vida da pessoa tem necessidade. Para o psicofônico, o excesso de manifestações causa um prejuízo orgânico. Porque no momento em que a pessoa está em transe, ela perde ectoplasma, fluido vital, é consumido. Por isso, Kardec observa que o médium que trabalha muitas horas, ele pode ser levado à fadiga. Ele diz isso no Livro dos Médiuns, que o médium pode ser levado à fadiga. Por quê? Porque perde energia. O transe consome fluido vital. Então, eu conheci uma médium que ela teve que optar por 2 grupos. Ela frequentava, teve que optar por um grupo. Porque o espírito ligava-se a ela, como é comum, 1 dia, 2 dias antes da reunião mediúnica. É preciso que haja esse tempo de convivência para que o transe aconteça. Então, ela frequentava uma reunião, por exemplo, na quinta-feira. Então, lá para terça, quarta-feira, ela já estava sentindo a presença dos espíritos. Quando ela passava a reunião, ela se reharmoniza, como todos os médiuns se reharmonizam, não é?
Então ela chegava ali na sexta-feira, já para recuperar a saúde, mas aí ela já se sintonizava com os espíritos do outro grupo mediúnico. Então ali ela já entrava de novo naquele processo de sintonia com outras entidades. Com o tempo, ela foi ficando muito desgastada. A escola já não estou suportando mais fazer isso. O meu desgaste está sendo muito grande. Isso é depois de um tempo que ela fez isso. Aí ela optou, ela ficou só num grupo e viu que a produtividade mediúnica dela continuava a mesma. Então, eu acho que isso aí é de foro pessoal. Se frequenta mais de um grupo mediúnico, se a casa tem essa disponibilidade e tudo. Mas eu acho que cabe ao indivíduo ele refletir essa necessidade, o dispêndio de energia, e se ele está sendo realmente eficaz para o atendimento dos espíritos. Ainda a mesma imagem que os espíritos nos suscitam sempre. Temos que nos preocupar com a qualidade e não com a quantidade em termos de trabalho espírita. Não é a quantidade do que se faz, mas é o benefício que se presta naquilo que se faz. E qual é o primeiro a ser beneficiado? Ele mesmo. O quanto o indivíduo se melhora, o quanto ele se sacrifica. Então, não há que se dizer, você faça ou não faça isso. Em Espiritismo, a gente não tem essa visão proibitiva, mas reflexiva, sabendo das causas para tomar as decisões. Isso é que é o raciocínio lógico espírita, que a gente deve desenvolver. Então, se a pessoa tem essa prática e ela acha conveniente, ela acha oportuno, que continue. Mas, refletindo pessoalmente, ela poderá identificar se há ou não necessidade. Como eu disse, a produtividade ela é individual e a pessoa deve buscar a sua sintonia mais elevada. Nós vamos para o intervalo, né, do almoço, você vai nos orientar. E aí, como eu disse, depois do almoço, aí nós vamos estudar casos, tá? Problema da fascinação, vou entrar de novo na autoobsessão e outros casos assim. Gente, muito obrigado.